federais, né, que nos impulsionam para ações mais micro, mais compensatórias. Então, é uma disputa muito forte, né? E eu gostaria de chamar a atenção que, nesse contexto histórico pós-Constituição, nós não apenas ultrapassamos aquela condição de simples executores, mas ganhamos interlocução, ganhamos intervenção com a área das ciências sociais, pela nossa presença na CAPES, avançamos para o exterior, né? Levamos a pós-graduação brasileira para outros países, países europeus, né? Portugal, com várias cidades, Coimbra, Lisboa, o Porto, a América Latina, nós criamos mestrado, doutorado na Universidade Nacional de La Plata, né? Ainda tem professores da PUC que são diretores do doutorado lá em La Plata. Então, nós ampliamos esse caminho e, mais recentemente, ampliamos para o mundo africano, que também não dá tempo de contar. Mas, então, a gente foi avançando de um lado. De um outro lado, surgiu um enorme perigo no campo da formação, que foi o renascimento do pensamento conservador através das teorias pós-modernas. Eu nem tenho coragem de chamar de teoria, mas as abordagens pós-modernas, que, como diz o Harvey, o pensamento pós-moderno vai encontrar, né, no processo de reestruturação produtiva, né, o seu par ideal. Quer dizer, o processo de reestruturação produtiva, a crise do mundo do trabalho, a flexibilização do trabalho, o desemprego, a precarização, quer dizer, o quadro global das condições de vida da classe trabalhadora, né, pressionam na universidade, né, a buscar respostas fora das grandes matrizes. Essa é uma enorme derrota, né? Nós estamos sofrendo muitas derrotas. Eu acho que, no campo do conhecimento, a grande derrota que a teoria social marxiana e a tradição marxista sofreu foi o avanço do ideário conservador pelo pensamento pós-moderno. Voltam as abordagens do efêmero, do fugaz, né, dos sentimentos, das emoções, da subjetividade. Não que subjetividade não tenha nada a ver com o marxismo, tem tudo a ver com o marxismo. Você pode trabalhar com sujeitos sendo marxista, você pode trabalhar com emoções sendo marxista, você pode trabalhar com sofrimento humano sendo marxista, mas elas entraram de um jeito bastante complicado. O pensamento pós-moderno é pós-moderno e, somado com os autores pós-estruturalistas, estruturalistas, que passam a orientar a nossa produção teórica, Bourdieu, Foucault, e etc., etc., né? Então, você começa a enfrentar dificuldades no campo da teoria, onde você tinha feito a ruptura, né? E dificuldades com essa penetração do pensamento conservador no próprio mundo do conhecimento, né? E no cenário mais recente, eu já estou terminando, eu já pulei, né? Bom, no cenário mais recente, eu acho, nesse início do milênio, claro que a gente lida com essa herança, a herança que vem das grandes transformações que ocorreram no mundo do trabalho no final do milênio anterior, né? Com seus processos de mundialização financeira, com a globalização da produção, com a valorização enorme do capital financeiro, com as grandes corporações nacionais, seus mercados, suas mídias, as estruturas mundiais de poder, né, e as graves consequências dessa conjuntura para o tecido social e para a classe trabalhadora. Não se esqueçam que nós, assistentes sociais, somos trabalhadores e, como todos os trabalhadores, sofremos as consequências desses processos que desestabilizaram o trabalho, criaram profundas dificuldades para o trabalho, né? Tornaram o trabalho vulnerável, atingiram a condição de vida da classe trabalhadora, né? Trabalhadores do mundo formal que perdem as proteções ligadas ao trabalho, à previdência, e que enfrentam problemas como o desemprego, o crescimento do trabalho informal, o trabalho precarizado, o trabalho intensificado, que está alcançando profundamente os assistentes sociais hoje, sem eles nem perceberem, né, o que está acontecendo. Não adianta ter 30 horas e ter uma meta de 10 atendimentos diários. Quer dizer, então, nós estamos sofrendo as consequências das transformações que ocorrem com a reestruturação produtiva e
as consequências da sociabilidade contemporânea, que é pressionada profundamente pelo conservadorismo. A perspectiva individualizada, competitiva, né? Fora do coletivo, a dificuldade de reunir o coletivo hoje é um esforço enorme das nossas entidades, né? Então, a assistente social ele sofre essas consequências. Por quê? Eu já estou meio correndo demais, eu acho. Mas, bom, eu vou partir, para terminar, de uma observação que eu tenho colocado em todos os nossos eventos. Há uma profunda relação entre as transformações em andamento nas últimas décadas no regime de acumulação capitalista, especialmente as mudanças que ocorrem no... Porque a gente acaba analisando o fato aqui e agora, e não é aqui e agora, não. São as mudanças que ocorrem, né, no regime de acumulação, né, e especialmente no campo da produção, né, e do mundo do trabalho. As mudanças que caracterizam os novos tipos de contrato, né, terceirizado, quarteirizado, quinteirizado, aliadas à nova hegemonia liberal financeira, né? A hegemonia é do capital financeiro, é de uma forma de produção que desvaloriza o trabalho, né? Então, há uma profunda relação entre essas mudanças e as transformações que ocorrem nas políticas sociais que nós operamos, né? Por um lado, com o advento da ruptura trabalho e proteção, né? Você tem uma ruptura trabalho e proteção pelo desemprego, né? pelo trabalho precário, né? E, por outro lado, por uma recomposição de políticas sociais que se tornam cada vez mais focalizadas e condicionadas. Globalmente, Bolsa Família não é a Bolsa Família, tem 19 programas na América Latina parecidos com ele, piores e melhores, né? Então, na Europa tem 17 países com programas de transferência de renda, né? Então, a política social se desuniversaliza, ela se torna focalizada, seletiva, para o pobre, do pobre, do pobre, do pobre, e vai piorar, é o que a gente está vendo na imprensa, né? Tem pobre demais ganhando dinheiro, vão ganhar, cortar um pouco, né? Bom, ou seja, e elas trazem uma lógica do workfare ou da contrapartida, por parte daqueles que recebem algum benefício. Ou seja, ninguém deve ganhar nenhum benefício se não fizer alguma coisa para merecê-lo. Então, essa é a lógica da política social contemporânea, que ela penetra, né, somada à lógica do neoliberalismo, que está a pleno vapor, né, privatizando tudo. Quer dizer, é a privatização de um lado, é a focalização no mais pobre do outro, né? E nesse contexto, né, estamos inseridos num contexto que muda, né, que nós estamos discutindo hoje aqui a mudança, né, nós estamos vivendo a mudança, né? E quando começou o ano passado, eu tive um insight, falei assim, seja o caminho que for, com Dilma, sem Dilma, com quem for, vai sobrar para nós. Seja o caminho que for, vai sobrar. Porque a gente lida com a miséria do mundo, a gente lida com os cortes, a gente lida com isso. Vai sobrar para nós, já está sobrando, né? Corta daqui, corta dali. Mas é aí que, inseridos nesse contexto, desafiados por essas mudanças, todas que vêm vindo na economia, não é? Quando o Mesaros diz que essa crise do capital ela é estrutural, que ela não é uma pequena crise cíclica, que ela veio para ficar, e a gente não tem ideia onde ela vai nos levar, não temos ideia, né? Quando você vê que na Espanha o desemprego é 25%, em Portugal está mais de 20%, quer dizer, não é uma crise brasileira, né? É uma crise global do capital que rebate na política, na cultura, né? No ideário conservador que renasce. O ano passado a gente esteve no evento lá da PUC com o Michel Lévy, e ele disse que o que mais chocava na França do ano passado era ter renascido o partido nazista, né? O europeu que viveu o nazismo, que viu o que se fez, né? Que tem amigos, famílias de judeus que foram, né, exterminados, não entendia por que renasceu o nazismo, né? E renasceu como partido, com pessoas filiadas, né? Então, o quadro é muito preocupante, né? E inseridos nesse contexto, desafiado por todas essas mudanças,
operacionalizando as políticas que resultam dessas, que são determinadas por essas transformações, né? Ali que nós travamos o nosso embate cotidiano, né? De avançar na construção do nosso projeto ético, político, né? Que aponta uma outra ordem societária, mais justa, né? Com todas as características, né? Que a gente a coloca. E como é que é isso, né? Sem dúvida, eu acho que a gente está preparado, com todo o sofrimento que isso significa, o emprego, trabalho precário, intensificado, né? A gente tem feito pesquisa sobre o que ganham os assistentes sociais na assistência social. É inacreditável, é menor que o salário mínimo. Quer dizer, agora que o salário mínimo vai abaixar, vai ficar pior ainda. Bom, ele é um profissional habilitado a enfrentar esses desafios, né? Claro que nunca individualmente, sempre coletivamente, né? A interferir nas políticas, no contexto das políticas, nos serviços que ele presta, né? Sejam eles do Estado, sejam eles do campo empresarial ou da sociedade civil organizada, né? E nós estamos envolvidos diretamente com a construção cotidiana dos direitos dessa população. E eu diria mais, eu andei falando esses tempos aí, com a politização do nosso trabalho. Por que a população do Bolsa Família não foi para a rua? São 50 milhões. Por quê? Quem errou? Não estou dizendo que a culpa é do serviço social, pelo amor de Deus, não entendam assim, né? Claro que tem erros dos partidos, que tem a despolitização total da sociedade hoje, né? Mas avançar nesse projeto, que é político, que é educativo, que constrói o direito, né? A Marilda diz que construir o direito hoje é brigar com o capital. O direito é uma mediação apenas, mas é um modo de confrontar. Então, nós enfrentamos essas conjunturas adversas, confrontamos a sociabilidade do capital, que penetra nas nossas vidas, no celular do ano, né? Penetra, né? Construímos mediações para enfrentar as desigualdades, né? Construímos nossas estratégias, nossas trincheiras. Se não construímos, vamos começar a construir, para enfrentar a questão social hoje, com as suas novas manifestações, e as de sempre, né? A violência, a dependência química, quer dizer, tudo isso está colocado para nós, né? Comprometidos com os interesses das classes subalternizadas, que não reagiram, porque incorporam como seus projetos que são contra elas, que não reagiram, né? E porque a gente não fez, talvez, um pedaço da história. Nos deparamos nesse quadro, tudo indica que nos depararemos com o aumento da demanda por políticas, né? Por um número crescente da população. A população vai reivindicar, tem que reivindicar políticas, né, que lhes vão ser retiradas, né? Uma parcela que vive a pobreza, a injustiça, a violência, a subalternização, né? Tudo indica que vamos ter agravados os abusos aos direitos, né? E, sobretudo, ao direito ao trabalho e à proteção a ele vinculada, né? Convivemos com a despolitização da política, né? Com o crescimento do ideário conservador, com a criminalização dos movimentos sociais, de suas lideranças, com a violência social e doméstica, da qual são vítimas mulheres, crianças, adolescentes, idosos, com a droga, com a AIDS, com a discriminação por questões de gênero, por questões de etnia, com a moradia na rua. Não diminui o número de moradores na rua em São Paulo, nem a pau, continua os 17 mil habitantes. Vai ver que eu estou até superada, é mais. Habitações precárias, insalubres, com crianças e adolescentes sem proteção, com o narcotráfico, os doentes mentais, né? As dificuldades dos deficientes, o envelhecimento sem recursos, a fome, a alimentação insuficiente e outras tantas e tantas questões que vocês poderiam me dar uma aula relativas à injustiça resultantes da questão social brasileira. E, apesar de se tratar de um contexto difícil, sombrio, de grandes incertezas, caracterizados exatamente, não apenas pelas macro-transformações societárias, mas as transformações que nós, cotidianamente, enfrentamos, né? Eu acho que aí nós temos que avançar, né? Tentar desatar os nós que o neoliberalismo nos deixa, né? A dificuldade de formatar uma pauta hegemônica hoje é muito grande, né?
e vem exatamente dessa convergência de mecanismos, de determinações que nos colocam perdidos. Nós temos que nos juntar, temos que enfrentar, pautar, né, uma pauta hegemônica, né, para essa tão frágil tendência, né. Então, nós vivemos um momento de despolitização, vamos ter que aprender a fazer política. Eu não estou falando da política partidária, né, a política na hora que eu atendo aquele cidadão, né, porque eu tenho poder político sobre ele, o poder do laudo, o poder do acesso, do não acesso, né, politizar a nossa intervenção em cada campo, em cada lugar. Eu acho que é esse o desafio que a gente tem para continuar essa história, que é uma história bonita, né? É uma história coletiva, né? E que mesmo quando, né, não se teve clareza da direção política, né, teve a sua possibilidade de oferecer alguma resposta à população que procura essa profissão. A gente, não que não estivéssemos prestando atenção, mas a gente estava aqui comentando cada um dos marcos, cada uma das marcas e dos traços históricos que a Carmelita trouxe, vinculando com várias outras coisas que fazem parte do nosso cotidiano, não só individual, mas também coletivo. Então, muito brilhante a contribuição da companheira Carmelita. E eu queria, até nesse momento, Carmelita, e companheiras todas, companheiros, né, Yolanda, trazer para vocês brevemente que o CREA São Paulo, nessa gestão, né, também com o acúmulo das nossas outras gestões, nessa gestão nós temos, não como citou Mauro Ecler no começo, que nós temos, na verdade, não temos nos furtado de apresentar o nosso posicionamento claro, objetivo, concreto e rápido da conjuntura do que acontece, do que impele, né, cotidianamente a profissão. Mas eu queria trazer que nós temos uma estratégia que é de construção e lançamento de notas técnicas, como subsídio de politização da nossa intervenção profissional, para combater o pensamento pós-moderno conservador, né? Então, nós temos alguns exemplos. Nós lançamos recentemente a nota técnica do depoimento sem dano, está no nosso site, vocês já podem acessar. E nós temos mais 3 documentos para lançar. A nota técnica contra a convalidação de vínculos no sistema penal. Nós temos um documento que se chama Posicionamento Preliminar sobre serviço social e mediação de conflitos, né? Mediação de conflitos, então, é mais uma expressão do pensamento pós-moderno conservador. E vamos também apresentar uma nota técnica sobre instrumentalidade, né? Que é uma nota técnica que vai também fazer essa proposta de amarração e oferecer renovados, né? Oxigenados, subsídios para a politização, que é o que a gente tem captado também, né? Então, nós recebemos aqui uma sugestão de retificação do companheiro Everton. Eu queria propor para o Everton, a gente colocar, Everton, na parte do debate, tá? Aí a gente faz uma composição só de questões junto com as questões do debate, tá? Passo a palavra para a companheira Márcia. Bom, dando continuidade à segunda mesa, 80 anos de serviço social no Brasil, memórias, resistência e desafios. Vamos ouvir agora a professora Yolanda Guerra. Boa tarde. Eu quero cumprimentar a mesa, os companheiros Luciano, Márcia. Através deles, eu quero abraçar todos os conselheiros do CREA São Paulo. Eu quero também cumprimentar a minha querida, eu digo amada por todos nós, professora Carmelita, exemplo de assistente social, e em nome dela eu cumprimento todos os companheiros assistentes sociais, brasileiros e não apenas os paulistas.
O serviço social completa 80 anos e eu também, Márcia, estou há 40 anos nessa profissão. Eu ingressei em 76 no curso de serviço social e não casualmente também em São Paulo. Então eu senti esse convite como uma grande homenagem. Eu quero dizer que eu estou muito feliz, muito gratificada. É realmente uma honra participar desse momento com vocês. A minha fala, ela está carregada de emoção. E eu quero dizer para vocês que eu pensei e repensei-la várias vezes. E ela não tem apenas a marca da razão, mas a marca do coração. Então eu quero também deixar isso marcado nessa história do serviço social brasileiro, né, e dizer que essa homenagem de 80 anos, né, poderia ser uma homenagem com samba, música, canto, poesia, mas ela é um momento extremamente importante de luta para todos nós. Ela tem que ser vista como isso, um grito de guerra, né, que nós precisamos assumir a partir desse momento e a partir da saída daqui. O momento, então, é difícil, né? Nós todos ainda estamos impactados pelos acontecimentos. E a gente brincava pouco, quando a gente pensa que nada pode piorar. Então, tem que ser para a gente algo que nos convoque, né, a nossa luta, porque aí eu lembrei também de uma coisa que a Rede Globo falava, né, logo no começo do ano, 2016, o ano que veio para ficar. Imagine viver 2 vezes 2016, seria lamentável para todos nós, mas aí tinha um sentido, né? A gente não podia captar o que era, mas tem um processo histórico aí que não nasceu agora, né? Tem algumas coisas que a gente precisa estar percebendo e acompanhando. É um momento de clara destruição, né? De conquistas consagradas, conquistas históricas da humanidade, não apenas do povo brasileiro. E tudo isso para a gente é inaceitável, né? A gente precisa ficar realmente sempre se colocando perguntas no sentido da indignação. É importante que a gente saia daqui cada vez mais indignado. Porque não apenas nós estamos vivendo uma crise, né, uma crise global, estrutural, como a gente vinha dizendo, uma crise econômico-financeira, mas, fundamentalmente, nós estamos vivendo um sequestro dos valores civilizatórios. Que valores? Tolerância. Que valores? Pluralismo, respeito ao diverso, ao diferente, e valores e democracia, ou seja, a destruição de valores que são centrais para a nossa convivência no cotidiano, no nosso dia a dia. Né? E isso, então, é muito sério. Né? É um retrocesso claro diante de conquistas democráticas que a sociedade brasileira alcançou e a humanidade alcançou. Ora só, o Estado de Direito, tão útil à democracia, acaba de ser ameaçado. Então, são coisas que a gente tem que se perguntar o tempo todo. O que é que está acontecendo? Né? Que momento é esse, né, que os vários analistas divergem profundamente? Os analistas mais críticos não conseguem se entender minimamente, né, na interpretação desse momento. Portanto, nós estamos vivendo uma confusão dos espíritos. A mídia aposta nisso, e isso não é bom para nós. Essa conjuntura, ela tem que ser levada muito em consideração, né, porque ela está deixando sequelas na nossa vida, tanto como brasileiros, como profissionais. Ela incide sobre a nossa vida material, concreta, sobre a forma como nós pensamos, sobre as nossas relações pessoais, profissionais. Ela incide de maneira drástica na legislação, na proteção social conquistada com muito suor e luta pela classe trabalhadora. E há muito que se fazer nessa profissão a partir desse momento. Né? Estamos começando um novo tempo. E para o serviço social, isso é muito difícil e é muito sério. Né? Nós temos que agarrar isso como algo muito sério.
É uma profissão jovem, isso já foi falado pela manhã, né? Eu adorei as falas da manhã, da mesa de abertura, das entidades. É uma profissão jovem, mas, apesar disso, ela tem uma trajetória rica, uma trajetória de avanços muito rápidos, quando comparado, inclusive, às profissões milenares. E por que a profissão cresce? Por que ela se desenvolve? Assim como a gente vem percebendo esse crescimento. Porque ela não ficou à margem do movimento da sociedade. Porque, ao contrário, né, ela nunca deixou de estar em sintonia com os movimentos dos trabalhadores organizados. Desde a década de 70, portanto, era uma profissão muito jovem, ela já se explicita através de uma tendência, não é o serviço social como um todo, mas uma tendência importante, né, que está em sintonia com os interesses e necessidades dos trabalhadores. Portanto, é uma profissão muito peculiar. Não sei se vocês conhecem profissão como a nossa. Eu acho que ela é muito peculiar. E o é por vários motivos. Eu queria desenvolver algum deles, para a gente poder sair daqui com, digamos, com uma lucidez do que é esta categoria. Eu acho que a questão central da resistência, ela é muito forte na categoria. E eu atribuo isso justamente ao perfil de profissionais e ao perfil de sujeitos individuais e coletivos que escolheram e escolhem essa profissão. Então, nessa homenagem de 80 anos, eu não quero me limitar a falar da profissão. Eu acho que Carmelita conhece essa história como ninguém e fez brilhantemente, né, como disse Luciano, então eu nem teria condições de fazer isso. Mas eu quero falar, mais especificamente, e eu acho que a profissão ela é uma profissão importante de resistência, ela tem no pensamento crítico a sua arma, né, aquilo que Marx chama a arma da crítica. Então, ela é uma profissão forte e uma profissão extremamente importante. Mas eu quero falar daqueles que fazem a profissão. Eu quero falar dos sujeitos profissionais. E, portanto, já de partida, cumprimentar os sujeitos dessa profissão que resistem, que fazem essa história e se fazem nessa história. Eu faço um apelo, então, para que a gente se conheça. Eu acho que nós não nos conhecemos. E não apenas conhecemos individualmente cada um de nós, mas eu acho que conhecer o perfil da categoria hoje. E não apenas o perfil para saber onde estudou, onde não estudou. Fundamentalmente, o que nós pensamos, o que nós falamos, o que nós fazemos no nosso dia a dia. O que faz o assistente social lá na Prefeitura de São Paulo? O que significa para ele realizar o projeto ético-político? Será que nós estamos falando a mesma linguagem? Qual é a linguagem que nós estamos falando? Qual é o parâmetro que nós temos para dizer que nós estamos efetivamente, né, conectados, sintonizados com o projeto ético-político? Então, nos entendermos nessa luta diária, nessa luta cotidiana, as nossas escolhas, os nossos medos, as nossas coragens, valores, preconceitos, potencialidades, limitações. Ou seja, pensar e refletir aquilo que, por exemplo, o Facebook apresenta para nós. A fala dos assistentes sociais no Facebook. Ou seja, não aquilo que aparece nas pesquisas, mas aquilo que não aparece nas pesquisas acadêmicas, que são também lugares de reflexão, lugares de conhecimento da categoria, mas e que a gente acaba não dando conta, porque são mídias e lá a gente não consegue trazer isso para o nosso debate. Então, eu quero falar de sujeitos individuais e sujeitos coletivos, refletindo sobre nós, né, sobre as nossas escolhas, sobre a nossa consciência, as formas de consciência que estão presentes na profissão, pensar as nossas formas de resistência no cotidiano, mas também as nossas fragilidades. Então, aquela frase de que roupa suja se lava em casa, eu acho que ela é muito própria para a gente, né, pensar no momento em que se comemora 80 anos da profissão. Então, eu queria, dentre os sujeitos de resistência, os sujeitos coletivos, citar dois. O primeiro é o CREA São Paulo. O CREA São Paulo, que é um CRES de luta, que, através de várias gestões, vem mostrando, né, sistematicamente ações contra a intolerância e a repressão
da Polícia Militar, do governo, né? Várias vezes repudiando ações de truculência nos municípios, no ABC, nos municípios do interior do Estado, vem mostrando um trabalho conectado com populações de rua, dando suporte aos assistentes sociais em vários momentos. Então, eu penso que é importante que a gente reconheça o trabalho dos conselhos regionais, e, nesse momento, especialmente o CREA São Paulo, que acompanha o movimento do Estado mais rico do país, mas também um dos mais violentos. Então, é da maior importância que a gente perceba qual é o trabalho que vem sendo realizado pelo nosso Conselho Regional. Eu também queria lembrar e falar da importância de uma entidade histórica, que é a APAS São Paulo. A gente chamava à época de APASP, não sei se vocês aqui também diziam assim, nós do interior de São Paulo, chamávamos a APASP, que é uma entidade que ficou fechada durante o tempo da ditadura, mas uma entidade extremamente importante, porque, ao ser reativada, essa entidade passa a fazer, a ter um trabalho de mobilização, né, com trabalhadores, com mulheres, nos movimentos da carestia, né, nos movimentos de favelas, nos movimentos por creche, vários movimentos sociais, inclusive por saneamento básico, luz, saúde. A APASP teve uma presença extremamente importante na cidade de São Paulo, e ela também começa a atuar, efetivamente, em momentos onde os próprios assistentes sociais, vejam como a história, em alguns aspectos, se repete, né? Quando a prefeitura municipal determinava o uso da força política e da intervenção, e mandava que os assistentes sociais fossem tirar as pessoas, né, desocupar as áreas vazias, então, insistia para os assistentes sociais saírem para trabalhar nas desocupações, e a APASP dava respaldo para os assistentes sociais nesse momento. Então, são momentos importantes de uma entidade que fez a história de São Paulo, e ela deixa para nós um legado importante, né? Certamente, o que hoje somos teve a ver com a atividade dessas entidades, sobretudo da Associação Profissionais de Assistentes Sociais de São Paulo, a APAS, né? Muitas vezes também atuando na mobilização de trabalhadores, na formação de outras associações profissionais, não só de assistentes sociais, mas de outras áreas. Então, a APAS teve um trabalho amplo, né, que abarcou não apenas um trabalho específico de serviço social, mas também atuando junto aos trabalhadores em greves do ABC, e em várias greves importantes, e ela teve uma importância central no Congresso da Virada. Foi esta associação que protagonizou a virada do Serviço Social Brasileiro em 78. Então, eu quero fazer uma menção especial aos militantes, né, assistentes sociais, que estavam, à época, vinculados a essa entidade, e quero também, especialmente, falar de uma pessoa extremamente importante, uma assistente social, que é a Luísa Irundina, que, na verdade, teve um protagonismo enorme no Estado de São Paulo e para além do Estado de São Paulo. Então, a companheira Luísa Irundina, em nome dela, eu quero abraçar e homenagear todos os assistentes sociais de São Paulo, porque eu acho que ela é um exemplo de força, né? É um exemplo de assistente social que não sucumbiu, né, às dificuldades que ela enfrentou, como perseguida da ditadura, como com vários momentos em que ela foi, em que ela teve que enfrentar, né, a luta e todas as dificuldades aqui. Então, Luísa Irundina eu acho, uma figura importante para nós. E é preciso reconhecer também que, nesse momento histórico, né, os desafios desses sujeitos coletivos. Esses sujeitos coletivos têm desafios dificílimos agora, né? E essas nossas entidades, elas têm que realmente buscar nos orientar e dar os caminhos, e eu acho que com muita propriedade assim o farão, para dar o rumo das lutas, porque serão muitas, em muitas frentes.
Mas agora eu queria também falar do sujeito individual, dos assistentes sociais. Ora, nós, assistentes sociais, homens e mulheres, que estamos de maneira ativa, construímos a nossa vida material, a nossa história pessoal, mas também a história social. Somos nós, então, como resultado de um conjunto de leis sociais que vão operar permanentemente em nossas vidas, que vai colocar para a gente formas de produzir e reproduzir a vida social, tanto individual quanto social. Somos nós também resultado de uma estrutura de classe da sociedade brasileira. Somos sofridas, empobrecidas e retratamos exatamente a condição de vida da sociedade. Retratamos as condições de trabalho e as limitações de acesso aos bens e serviços em razão de um determinado padrão de concentração e de renda e de riqueza. Mas nós carregamos um conjunto de experiências individuais, né, que se explicam apenas quando nós olhamos a partir das lentes das determinações mais universais. O que eu quero dizer com isso? É que nós só nos explicamos como classe trabalhadora. A gente só se explica à luz da sociedade burguesa. É ela que nos faz entender quem somos nós.